Primeiro, a gente gostaria de agradecer o apoio do Consulado-Geral da Hungria em São Paulo e da distribuidora Filmica e das nossas convidadas, Naila e Maria. E eu queria primeiro só explicar um pouco sobre a ideia da sessão, e depois o Aaron vai apresentar melhor as nossas convidadas e seguir com a conversa. Como a gente disse ontem, nós tomamos conhecimento da obra dessas duas grandes cineastas, Marta Mészáros e Judith Elek, com as restaurações dos filmes. As restaurações foram feitas nos últimos 5 anos pelo Arquivo Nacional da Hungria. E a Marta Mészáros é uma cineasta muito famosa, já passou, inclusive, no Brasil. A Judith Elek, eu acredito que não, mas talvez a Naila até vai saber melhor se os filmes já passaram ou não, alguns. Enfim. E nossa ideia de colocá-las juntas foi porque a obra delas, elas produziram, tiveram uma obra bem longa, uma carreira muito longa, e as duas cineastas produziram para o circuito comercial de cinema filmes, grandes produções e pequenas produções também. E isso chamou a nossa atenção, que não é algo tão comum, não foi algo tão comum no século XX você ter duas cineastas conterrâneas e contemporâneas com um corpo de trabalho tão denso. E essa foi o início da nossa ideia de colocá-las juntas, porque não era tão óbvio tê-las juntas, apesar de elas serem contemporâneas e conterrâneas, porque elas não eram mostradas juntas e não se entendiam também. É raríssimo encontrar referências da Marta Mészáros em relação a Judith Elek e vice-versa. Aliás, a gente conseguiu só encontrar uma referência da Judith Elek em relação a Marta Mészáros, e até um pouco rancorosa. Principalmente porque a Marta realmente ela despontou, ela teve uma carreira muito bem-sucedida, e a Judith Elek teve muita dificuldade em realizar os projetos, muito em parte por uma censura do governo e por uma crítica muito severa ao trabalho dela, ao longo de toda a carreira. Desde o primeiro documentário até os filmes mais recentes dela. Mas, conforme a gente foi estudando, assistindo os filmes, foi muito interessante observar esse olhar feminino sobre o país, sobre a Hungria. As duas fizeram muitos documentários, filmes autobiográficos e dramas históricos. Então, de fato, você vê a história da Hungria sendo contada pelo olhar dessas duas mulheres. Olhares bem diferentes, porque a Judith Elek, as duas sofreram traumas severos na infância. A Marta Mészáros perdeu os pais ainda muito jovem, quando criança, e a Judith Elek era judia, então ela viveu a Segunda Guerra Mundial na Hungria, perdeu uma irmã, inclusive, num campo de concentração. E isso aparece nos filmes. A Marta Mészáros tem um olhar muito mais didático e bem direto em relação à autobiografia dela, enquanto, em relação aos filmes autobiográficos, ela tem, inclusive, 3 filmes que tratam justamente da história dela. Enquanto a Judith Elek, de uma forma mais difusa, também apresenta nos filmes
partes da sua vida. E eu acho que esse aspecto mais didático e linear, né, de uma narrativa linear da Marta Mesaros, e o aspecto mais difuso e experimental da Judith Telek também contribuíram muito para uma ter tido muito sucesso e a outra ter tido muito mais dificuldade. A Judith Telek, de filme para filme, inclusive nos próprios documentários, ela varia muito de estilo, ela experimenta muito com tanto o olhar, né, com a câmera, como com a narrativa do filme. E essa é a minha introdução, eu vou passar para o Aaron e vou sair. Ok, bom, e obrigado. E já que a Mariana está saindo, eu aproveito a oportunidade para também citar a terceira integrante da Mutual Films, a nossa filha Ava Shellard Cutler, que fez ano, o primeiro aniversário dela foi no dia 9 de julho. E ela realmente nos inspira em muita coisa que fazemos. Então você vai estar com a Ava, ou talvez volte, talvez não, mas de qualquer forma vai sair. Obrigado, Mariana. Obrigado por muito, Mariana, inclusive. Bom, eu vou passar a palavra para as convidadas. Eu vou fazer o seguinte, vou acrescentar mais uma ou duas informações, depois vou apresentar as convidadas rapidamente, depois a Masha vai falar, depois a Naila e depois podemos abrir para vocês. Marta Metzaros, conforme a Mariana comentou, de fato, fez muitos e muitos filmes na carreira dela. Vários desses filmes são, de fato, obras-primas, e eu uso essa frase com todo o entendimento do que significa. E 12 dos filmes restaurados dela estão disponíveis na plataforma Filmica para quem está em casa e quer descobrir mais o cinema da Marta Metzaros. Vocês podem assistir vários filmes dela através da plataforma. E Judith Telek, esperamos que mais filmes dela passem no Brasil no futuro, já que estão restaurados agora graças aos esforços do Arquivo Nacional de Cinema da Hungria. Bom, vamos então apresentar as convidadas. Temos primeiro a Masha Vergova, que é uma curadora e produtora cultural russa que mora no Brasil faz vários anos. E através da produtora dela Ars et Vita, ela já realizou diversos importantes festivais, publicações de livros, traduções inéditas de obras em russo para português, exposições de arte e mostras de cinema, inclusive uma belíssima mostra de animação russa, várias mostras de cinema da antiga União Soviética e especialmente uma mostra que foi realizada na Caixa Cultural Curitiba em janeiro deste ano, chamada Mulheres no Cinema do Leste Europeu, cuja programação inclusive contou com 5 filmes de Marta Metzaros, se não me engano, sendo Adoção, 9 Meses e os 3 filmes da trilogia autobiográfica da Metzaros, chamado coletivamente Diários, os filmes de diário dela. E mais informações sobre esta mostra junto aos diversos outros trabalhos da Masha podem ser encontradas no site arsetvita.com, tudo junto. Bom, e sobre a Naila, vocês já ouviram falar da Cinemateca Brasileira, certo? Vocês sabem o que, onde fica e tal. Bom, a Naila trabalha lá como produtora cultural já
organizou várias mostras lá, inclusive diversas mostras de filmes dirigidos por cineastas mulheres. E também este ano publicou livro que se chama Entre Apagamentos e Resistências, curtas-metragens feitos por diretoras brasileiras entre 1966 e 1985, ou seja, os anos da mais recente ditadura militar no Brasil. É livro importantíssimo que trata de forma inédita sobre assunto bem importante, porque o curta-metragem também é cinema, que é algo que infelizmente muita gente esquece. Muitos dos filmes que ela comenta vão ganhar muito mais atenção graças a ela. Então, ela fez trabalho bem importante com este livro. Bom, vamos passar a palavra primeiro para a Masha e depois para a Naila. E eu posso criar uma pergunta arbitrária, mas talvez seria mais interessante simplesmente deixar vocês falarem. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Maria Vragova, mas a maioria das pessoas me chama e conhece como Masha. E como, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, a Aaron e a Mariana. Eu sigo o trabalho delas há anos, desde que acho que eu cheguei no Brasil. Eu estou aqui há 13 anos. E para mim é uma honra imensa de receber esse convite deles e estar aqui no Instituto Moreira Salles, cujo trabalho eu também admiro muito. Morei no Rio, sempre vou para São Paulo, então realmente é uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. Mas quando eu recebi esse convite para falar dessas duas grandes cineastas do leste europeu, da Hungria, eu pensei que eu vou um pouco para trás, sabe? A gente vai falar do cinema das mulheres e eu queria um pouco falar dos inícios, na verdade, do papel da mulher no cinema em geral. Talvez vou falar alguns nomes conhecidos e talvez vou mencionar alguns nomes menos conhecidos, porque acho que o público é diferente, então se eu repetir alguns nomes, acho que sempre vale a pena, ou se eu falar algum nome novo, acho que também é interessante sempre conhecer. Então, queria mencionar alguns nomes, como, por exemplo, Alice Guy Blaché, que era francesa e era a primeira... era uma cineasta que fez o primeiro filme de ficção na história do cinema, ainda em 1896, A Fada dos Repolhos. Queria também mencionar a Louise Weber, principal diretora e roteirista, ainda no início do cinema de Hollywood, nos Estados Unidos. Mary Ellen Bute, dos Estados Unidos, a pioneira da animação e do cinema experimental. A Zora Hurston, primeira diretora negra dos Estados Unidos. E acho que a gente vai falar hoje mais da... Não podemos esquecer do nome da Cleo de Verberena, primeira diretora do cinema no Brasil, primeira diretora mulher. Indo já um pouco mais para o leste europeu, mas ainda não chegamos na Hungria, queria, obviamente, falar de alguns nomes, como, por exemplo, a Olga Preobrazhenskaya, que era cineasta da União Soviética, ainda nascida no Império Russo, a primeira mulher a dirigir os filmes na Rússia. Ou, por exemplo, Sfir Shup, era montadora mulher, cineasta mulher, e trabalha também tanto com cinema de ficção, tanto com cinema documentário. Inclusive, eu sei que no Brasil tem um livro traduzido sobre a obra dela, quem se interessa, pela editora Kinorus, que faz vários trabalhos interessantes, e eu sei que esse trabalho, se não me engano, foi traduzido sobre a obra dela no ano passado. Também queria... A gente estava falando mais de algumas russas, mas, obviamente, não podemos esquecer da figura de Nutsia Gogoberidze, que era a primeira cineasta mulher georgiana, também que trabalhava durante a União Soviética. E ainda queria mencionar um nome muito querido para mim, da Margarita Barskaya. Margarita Barskaya era uma cineasta também da União Soviética, era a primeira cineasta, não só mulher ou homem, mas era a primeira cineasta que quis dedicar a carreira dela, a obra dela ao cinema infantil. Mas não era só o cinema infantil sobre as crianças, mas o filme dela, Os Sapatos Rasgados, de 1939, foi o primeiro filme na história do cinema que foi feito para as crianças,
sobre as crianças e como as crianças. Não eram crianças, obviamente, atores profissionais, nem existiam os estúdios ainda, não existiam muitos ainda os estúdios do cinema, nem existiam os estúdios infantis. Era o sonho, na verdade, da Margarita Barska de criar um estúdio na União Soviética, onde ela trabalhava, mas, como muitas mulheres dos anos 40, ou como hoje a gente está falando da Judith Teleka, que também foi censurada durante 10 anos, não ficou sem trabalhar, sem poder exibir a obra dela. Durante 10 anos aconteceu a mesma coisa com Margarita Barska. Ela fez alguns filmes, foi proibida e simplesmente não aguentou a pressão e suicidou com menos do que 40 anos. Mas isso é o início, então, do cinema, são precursoras mundiais do cinema feito pelas mulheres, e queria agora ir um pouco mais já na direção da Hungria. Eu queria, antes de já chegar no território húngaro, queria ainda passar pela Polônia e lembrar da Wanda Jakubowska, que era uma cineasta polonesa, que foi uma das primeiras mulheres e cineastas em geral falando do Holocausto. Ela, inclusive, fez o filme dela, A Última Etapa, em 48, no território do antigo campo de concentração, que era um dos principais campos de concentração, era Auschwitz. Então, essas mulheres nos levam para as outras cineastas, mulheres, que hoje temos várias em vários países, em vários continentes, mas acho que é muito importante lembrar dessas pioneiras do cinema no leste europeu. E eu queria só falar um pouco das duas figuras que a gente acabou de assistir os filmes hoje e ontem, quem esteve aqui no Moreira Salles. Então, a Judith Teleka, que é uma cineasta judia, que, como já foi mencionado pela Mariana, ela passou a Segunda Guerra Mundial em Budapeste, no gueto, e é uma cineasta que eu queria, quando eu lia vários materiais sobre ela, li uma frase dela, que era em inglês. Eu meio traduzi ela para o português, mas eu queria começar a falar dela, falando dessa frase dela. Eu virei cineasta para poder dizer o que eu vejo ao meu redor, o que eu já vivi, o que as pessoas velhas viveram neste pequeno país, que fica entre as correntezas, na porta de entrada, onde há sempre troca de poder, e onde as pessoas simplesmente querem ser boas e justas, mas elas desistem, porque acham que este é o caminho que o mundo vai dar. E quando eu estava lendo sobre a Judith Telek, eu, pelo incrível que pareça, lembrei completamente de outra figura masculina, podemos já passar os slides, de um fotógrafo lituano chamado Antanas Sutkus. É um dos principais e maiores fotógrafos do século XX. E por que eu lembrei dele? É porque a Judith, ela, como eu já tinha mencionado, ela foi censurada durante muito tempo. Ela ela é a primeira mulher cineasta a entrar na escola de cinema, ainda em 56, ano importante. Ela entrou em setembro, em 56. E em outubro começou a Revolução Húngara e ela, então, tinha que parar os estudos dela e voltou para os estudos só em janeiro do ano que vem. E ela sempre falava, nos vários contos, nos vários depoimentos dela, que o principal herói dela, dos filmes dela, como a gente hoje viu, essa senhora solitária, que exatamente são essas pessoas que viveram a Hungria do jeito que ela era, pessoas simples, muitas vezes camponeses, pobres, mas era o povo dela, era o povo húngaro. Ela fala que ela foi muito censurada, mas que quando houve a queda do Muro de Berlim e da União Soviética, que ela perdeu um pouco esse herói. Esse herói parou de existir e que essa censura que ela vivia durante os tempos da ocupação da União Soviética parou a ser outra censura, a censura comunista, a censura capitalista. E por que eu lembrei do Antanas Sutkus? Porque exatamente era um fotógrafo, eles têm 2 anos de diferença. A Judith é de 37, a Antanas de 39, também é vivo, mas ele disse que o principal herói também dele foi um homem simples, o camponês, as pessoas que viviam ao redor dele, num pequeno país que também sempre teve esse troco do regime. Era um regime, depois do outro, depois de 91 eles tentam viver livres há mais do que 30 anos, mas ele diz que quando houve a queda da União Soviética, e ele também foi muito censurado pelas várias obras dele,
ele também perdeu esse herói, ele perdeu esse homem simples, porque o homem simples virou a vítima do capitalismo e não tem mais quem fotografar, e ele parou de fotografar o Antônio Sutcos, e ela agora está só trabalhando com 1 milhão de negativos que ela tem até hoje, trabalha com eles, com esses negativos, lembrando desse homem simples que, para ele, não existe mais. Achei um pouco isso controverso, que é você que lutava tanto contra essa censura soviética, mas hoje você luta contra essa censura financeira, capitalista, para que te fala o que você vai filmar ou o que você não vai filmar, e você continua com a mesma censura. Então, queria só lembrar um pouco dos heróis do Antônio Sutcos, que estão aqui passando várias fotografias dele, que me fez lembrar muito da obra da Judith. E ainda, então, só para falar um pouco mais da Marta, que nasceu em 1931, então ela é um pouco mais velha, também está viva, como hoje já foi mencionado antes, e também queria ler uma citação dela, que para mim, acho que para a obra dela é muito importante. Uma mulher independente que se encontra em uma situação que precisa tomar uma decisão sozinha é a personagem central de todos os filmes que eu fiz. Exatamente isso que eu queria falar, que esses temas são muito importantes para Marta, como maternidade, orfandade, emancipação sexual, violência doméstica, desigualdade no trabalho, acesso à educação, solidariedade feminina. Ela não se considera como feminista, mas é uma grande mulher que fala sobre outras grandes mulheres, sobre o papel dela na sociedade naquela época, que continua sendo muito importante hoje. Por exemplo, o filme 9 Meses, que é um filme que acompanha a protagonista fica grávida, na verdade é uma atriz que realmente está grávida. É o primeiro filme na história do cinema mundial, quando o parto da atriz, que realmente está dando parto no final do filme, é um parto real, sendo filmado pela primeira vez na vida real. Então, acho muito importante esse papel da Marta de evocar esses temas que continuam sendo muito atuais hoje na nossa sociedade, no Brasil, no mundo, em todos os cantos, e homenagear ainda essas mulheres que ainda estão vivas, mesmo que já talvez não estão criando tanto como antes, enquanto elas estão em vida, porque acho que o que elas trazem para nós continua sendo muito importante e atual. Palavra sua. Começar agradecendo também. Fiquei muito honrada com o convite, muito feliz. O IMS é um cinema, se não o cinema que eu mais frequento em São Paulo, então fico muito feliz de estar aqui. Me sinto um pouco em casa também. E trabalhar junto durante esse curto período com Aaron e Mariana, eles são geniais enquanto curadores. Foi impressionante o trabalho que eles desenvolveram. Eu já acompanho as sessões há um tempo, mas ter feito essas conversas, esse diálogo com eles agora, aprendi muito também sobre curadoria com eles, porque eles são muito, muito, extremamente dedicados e, enfim, queria deixar esse elogio público aqui ao trabalho que eles desenvolvem com muito afinco. E queria começar a minha fala trazendo um pouco sobre as repercussões dessas duas cineastas aqui no Brasil entre os anos 1960 e os anos 2000. Eu encontrei algumas recorrências, algumas citações dos nomes delas na imprensa brasileira. A Judith, ela é mencionada, principalmente citando as exibições e prêmios que ela ganhou, porque a Marta muito mais, mas ela também teve filmes circulando em grandes festivais, como San Sebastián, Berlim, se não me engano. E a imprensa cobria bastante esses festivais e sempre tinha essa menção a essa premiação delas. Mas a Marta Mesaros é impressionante, ela é muito citada. Tem algumas matérias na imprensa ali nos anos 70, 80, que mencionam, que assim, estão trazendo um olhar para essa coisa ali nos anos 80, que achavam que era um início de um cinema, das mulheres no cinema, né? Hoje em dia, a gente sabe que tinham outras pioneiras, inclusive no Brasil, mas ali nos anos 80 você tem uma quantidade muito grande de matérias que saem na imprensa. No meu livro eu trago um pouco dessa relação da imprensa e do cinema, né? E tem uma série de matérias que trazem um pouco esse olhar surpreso assim
para essa nova... que eles achavam que era uma nova presença das mulheres enquanto diretoras. E quase sempre é citado o nome da Marta, assim, nessas matérias falando sobre essas mulheres diretoras e tal. E eu acho impressionante, porque o nome dela é citado tipo, ao lado de Agnès Varda, de Lina Wertmüller e uma série de outras cineastas europeias que hoje em dia a gente conhece muito bem aqui no Brasil, né? Então eu fiquei muito surpresa de ver isso, porque eu também conheci o trabalho da Marta, ouvi falar sobre ela depois do restauro dos filmes, agora recentemente. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande ver que ela estava sendo bastante citada aqui no Brasil, ao lado de cineastas que a gente conhece tanto, né? E eu não encontrei nenhum rastro assim de exibição de filmes da Judith aqui no Brasil, entre os anos 60 e 2000, mas a Marta chegou até algumas exibições, não encontrei nada relacionado a exibições no circuito comercial, mas ela teve várias exibições no Rio de Janeiro, muito ligadas à Cinemateca do MAM, o que me faz pensar que provavelmente tinha alguém que gostasse bastante da obra dela lá. E ela também foi a cineasta homenageada na 9ª Mostra Internacional de São Paulo, em 1985. E aí eu queria trazer aqui, brevemente, a tribuna de imprensa cobriu bastante e, enfim, tem uma longa matéria sobre a Marta Mesaros e essa questão dela estar sendo homenageada na Mostra Internacional. E daí eu queria trazer aqui, brevemente, um trechinho, só para a gente também entender um pouco o olhar que estava tendo ali na imprensa para Marta naquele período, né? Eles falam: tímida, com sorriso malicioso, jeitão eslavo, a mais famosa cineasta húngara, Marta Mesaros, 54 anos, é a grande homenageada da 9ª Mostra Internacional de São Paulo. E aí, nessa ocasião, foram exibidos os filmes Adoção, 9 Meses e Diário para os Meus Filhos. Esse Diário para os Meus Filhos faz parte dessa trilogia que foi comentada. Ela faz 3 filmes: Diário para os Meus Filhos, Diário para meus pais e minha mãe, Diário para meus amores, que é essa trilogia dos diários. Então, sobre essas exibições, o jornal fala: um pitel para quem aprecia personagens femininos carentes de afeto. A filmografia de Mesaros é uma sucessão de casos de orfandade, viuvez e amizades doloridas. Suas mulheres esbanjam coragem, independência e determinação. E uma outra coisa também que para mim me chamou a atenção assim, nessa questão da citação do nome da Marta nos jornais, uma série de exibições que aconteceram ao redor do mundo de filmes da Marta lado a lado com filmes de cineastas brasileiras. Então, por exemplo, no Festival de Cannes, em 1967, foi exibido 9 Meses e O Feminino e Plural, da recentemente falecida Vera de Figueiredo. Inclusive, esse filme, mesmo aqui no Brasil, ele é pouquíssimo conhecido. Ele foi recentemente exibido no Cabiria, que também está começando hoje, o Festival Cabiria. E, enfim, mesmo aqui dentro do Brasil, né, é uma cineasta que ainda é muito desconhecida, a Vera. Enfim, depois tem outro filme dela que é exibido com Marcados para Viver, num festival em Nova York, Marcados para Viver, da Maria do Rosário, e o jornal fala que esses 2 eram os filmes mais aguardados do festival. Então, assim, muito louco ver como que a gente nem sabe que filme é esse, Marcado para Viver, muitas vezes aqui no Brasil, né? E ele estava super aguardado. Enfim, outro também, Terra para Rose, da Tetê de Moraes, que é sobre a luta por terras aqui no Brasil, em Mar del Plata, junto com Diários para Meus Filhos. Enfim, eu achei isso interessante, porque tem uma série de conexões assim também que a gente pode pensar entre o cinema dessas diretoras e os filmes brasileiros, e daí pensar quais filmes estavam sendo exibidos ali lado a lado, né? E estavam recebendo, às vezes, um destaque parecido, mas que, no caso das brasileiras, ainda permanecem bastante desconhecidas, mesmo no Brasil, né? E, enfim, falando um pouco mais das diretoras, a Marta Mesaros, ela tem uma trajetória muito grande no curta-metragem. Ela fez muitos filmes, longas-metragens, mas ela fez uma quantidade absurda de curtas-metragens, e ela fez tipo uns 30 curta-metragens antes de começar a fazer um longa. Então, ela se dedicou muito ao curta-metragem, e mesmo a Marta, hoje em dia, sendo uma cineasta que está recebendo cada vez mais visibilidade, né, e que mesmo naquela época já tinha bastante reconhecimento, os curtas dela também são bastante desconhecidos, que é uma coisa que eu trago bastante
com o meu livro, como que, independente da época de produção, independente do contexto em que o filme foi feito, o curta-metragem ele sempre recebe uma menor importância histórica, social, política, enfim. Mesmo cineastas que são muito famosas, a gente olha sempre para os longas, né? Então, também fiquei muito feliz de que tanto a sessão de ontem quanto a sessão de hoje tinham curtas-metragens dessas diretoras. E a Marta, desde o primeiro curta dela, que é um curta chamado Deixe Todas as Crianças Sorrirem, de 57, é um curta sobre um orfanato público em Bucareste. Ela já começa a trazer esses temas que já foram citados aqui, né? Um cinema extremamente autobiográfico, essa questão do abandono, da solidão. E O Dente de Leão, que é o filme que foi exibido hoje, de 64, também traz essa questão do abandono infantil, né? Essa criança que está... ela é meio que rejeitada por todos os adultos ali. É uma criança extremamente sozinha. Mesmo no início do filme, ela está ali em cima daquele prédio, olhando as outras crianças brincarem, e ela demora muito tempo a começar a brincar com as crianças. Então, é uma criança que não parece também ter muita familiaridade com o universo das brincadeiras infantis. Mas esse filme eu acho muito interessante como que vários elementos do filme constroem esse universo infantil, e o filme está quase que brincando com essa criança que não tem ninguém para brincar. Então, se a gente pensar na construção da música, a música é uma flautinha assim, que ela está trazendo esse universo infantil e reforçando também as emoções dessa criança. A hora que eu adoro aquela cena que ele sai correndo, aí ele para, fica ali um tempo olhando, e ofegante, né? E a flauta parece que está ofegando também junto com ele. Então, e tem um momento que ele recebe a bronca lá daquela família, que não é a família dele, né? E aí a flauta também vai para uma melodia, sei lá, um pouco mais triste, assim. Então, essa flauta que tenta dialogar com ele, uma criança que não está sendo ouvida. Então, assim, esse filme eu acho muito interessante como que ele consegue construir esse universo da infância, essa atmosfera que eu acho que, apesar de ser um filme sobre uma criança sozinha, eu acho que ele tem uma atmosfera muito diferente dos outros, que trazem essa melancolia. E nesse filme eu não sinto que essa melancolia está tão presente, porque tem um universo mais lúdico assim da criança, né? Que eu acho interessante. Mas interessante também, Mariana, comentar que essas cineastas não são muito exibidas em conjunto, porque quando a gente vê a sessão de ontem e a sessão de hoje, parece que os filmes foram feitos para serem exibidos juntos, né? Eu acho que eles dialogam muito dentro dessa chave da questão da solidão. Todos os personagens, tanto nos dois filmes de ontem quanto nos dois filmes de hoje, o que eles têm em comum ali são, acho que principalmente essa questão da solidão. E daí eu queria falar um pouquinho sobre o curta de ontem. Você me fala do tempo, se estiver com pouco tempo. Vou tentar falar rapidinho. O curta Encontro, que foi exibido ontem, ele parte dessa ideia de juntar duas pessoas que estão se sentindo muito sozinhas, e então elas fazem um anúncio no jornal e vão se encontrar, né? E esse é o filme, então, é essa construção do encontro. E esse filme foi muito criticado, ele chegou a ser banido, inclusive outros cineastas que eram amigos, eram colegas da Judith Ellick, não gostaram do filme e criticaram, porque ele tinha um final triste, e ele tratava de pessoas que não eram felizes, que estavam tristes, e isso foi muito mal visto na época, né? Enfim, vou tentar falar um pouquinho mais rápido. Queria comentar também sobre A Dama de Constantinopla. Esse filme, quando eu assisti ele, a primeira coisa que eu pensei foi na Hora da Estrela. E aí eu fico muito feliz que a MS está exibindo A Hora da Estrela. Então, quem quiser assistir, quem gostou da Dama de Constantinopla e não viu A Hora da Estrela, eu recomendo muito. Acho que esses dois filmes têm muito em comum as duas protagonistas, né, a Macabeia e a Dama, que não tem nome no filme. As duas estão nesse universo muito forte da melancolia, nesse espaço que parece que elas são seres completamente estranhos e ninguém entende elas. Elas estão o tempo inteiro numa situação de estranhamento, assim, tipo, parece que são pessoas que não foram ensinadas a socializarem, e todos os momentos em que elas têm que conversar com alguém, socializar com alguém, as pessoas rejeitam, assim, elas têm um estranhamento com elas.
E dizem coisas muito duras, né? Tanto para a Macabeia quanto para a Dama, que assistindo o filme é quase que assim, a gente está vivendo uma violência que elas estão vivendo, assim, porque tem algumas falas, ela vai levar a blusa para outra moça, vai entregar aquela blusa maravilhosa e a moça fala: "Ah, não quero essa velharia". E, enfim, essas tentativas de aproximação e de conexão com as pessoas, que é o tempo inteiro rejeitada, né? E é muito doloroso de ver isso. E eu devia ter feito igual você e trazido um PowerPoint, algumas imagens, porque eu fiquei me divertindo muito esses últimos dias, comparando algumas cenas e pensando essa construção mesmo de uma imagem, de algumas cenas que são muito parecidas na Hora da Estrela e na Dama de Constantinopla. Elas têm até algumas poses, expressões faciais que são muito parecidas, eu acho isso impressionante. A cena, por exemplo, que ela está experimentando ali os vestidos, tipo, na frente do espelho, se divertindo com isso. E daí, os dois filmes, né, têm essa questão assim, de um alívio, esses momentos que elas têm, sei lá, tipo, conseguem se divertir um pouco com pequenas coisinhas, pequenos detalhes do cotidiano, e a gente vai junto com elas, né, porque são filmes tão difíceis de assistir, tão dolorosos, que esses pequenos alívios, assim, a gente embarca junto. E a Macabeia tem também uma cena dela na Hora da Estrela experimentando. Ela coloca um lençol, assim, como se fosse um véu de noiva, e a cena é muito parecida, as duas cenas. Enfim, então queria trazer essa aproximação entre dois filmes que foram feitos em contextos muito diferentes, por diretoras que têm trajetórias muito diferentes, mas que eu acho que criam um universo ali de pensar as mulheres, assim, mulheres que estão em espaços em que elas não são ouvidas, ninguém escuta aquelas mulheres. No caso da Dama de Constantinopla, a única pessoa que escuta ela é o senhor que está doente e que falece. Tipo, na próxima cena que ele vai aparecer, ele falece. E todo mundo zomba o fato dela querer se aproximar dele, né? Enfim, aí, para terminar muito rapidinho, também me chamou muita atenção nos filmes das duas diretoras, como que o universo do trabalho aparece muito recorrentemente. Às vezes ele é o tema dos filmes de fato, mas às vezes ele só está ali para... Só não, porque eu acho que isso é bem importante. Para construir também as personagens, né? Então, elas sempre têm um trabalho, elas sempre têm uma profissão, isso é sempre deixado claro nos filmes. E pensando nos curtas que eu estudei, né, aqui no Brasil, esse era um dos temas mais recorrentes. Eu fiz um levantamento dos filmes feitos por mulheres, curtas, enfim. E esse era um dos temas mais recorrentes da questão do trabalho, né? E, inclusive, alguns que também queriam diálogos, mas não vai dar tempo de falar aqui. Então, eu vou encerrar minha fala para a gente poder abrir também para a plateia. Salva de palmas para as pausas. A gente tem tempo para perguntas do público? 5 minutos? Oh, ok. Está certo. Bom, perguntas, comentários, reclamações? Alguém? Bom, enquanto as perguntas estão se esquentando, só vou responder a uma pergunta que algum espectador imaginário pode fazer. É uma coincidência que duas grandes cineastas surgiram na Hungria no mesmo momento, ou houve alguma coisa ali? De fato, um pouco das duas coisas. O que aconteceu em um determinado momento foi que a indústria de cinema na Hungria se abriu para uma nova geração de cineastas, acima de tudo. E foram aprovados diversos projetos interessantes de jovens cineastas. Entre esses projetos, justamente A Garota de Metzaros, A Dama de Constantinopla, de Judith Ellick, e um terceiro longa-metragem de uma terceira cineasta, Livia Guimarti, e este longa-metragem se chama Você Conhece Sunday Monday. É de um estilo então completamente diferente do que vocês já viram aqui. E não vou dizer mais sobre este filme, porque também está disponível para assistir na Filmica em cópia restaurada. Então, tem uma terceira cineasta húngara dessa geração chamada Livia Guimarti. Os filmes dela não foram restaurados ainda do mesmo jeito como os filmes de Metzaros e Ellick foram, mas creio que eventualmente o momento dela pode chegar. E surgiram na Hungria, nas décadas depois, vários trabalhos de várias diretoras húngaras interessantes.
Vou citar mais nome que acho especialmente importante, inclusive porque, entre outros motivos, ela passou na mostra da Masha, se chama Ildiko Enyedi. Eu estou pronunciando ao certo. O longa-metragem de estreia dela, meio século XX, é filme belíssimo. E também dos filmes mais recentes dela sobre corpo e alma, é filme importante que ganhou o prêmio principal do Festival de Berlim em 2017. 40 anos e pouco após a adoção de Metzaros, ganhou o mesmo prêmio no festival. E rapidamente, porque quem não gosta de autopromoção, para quem quiser saber mais sobre os trabalhos dessas cineastas, ela que Metzaros tem diversos materiais na internet e inclusive no site do OMS e no folheto mensal do OMS e no site mutualfilms.com tem nosso texto de apresentação da sessão e no mutualfilms.com também tem uma tradução de seleções de diversas entrevistas com Marta Metzaros e texto de Judith Ellick especificamente sobre suas experiências na Revolução Húngara. Para quem quiser saber mais sobre este momento importantíssimo, não apenas na sociedade húngara, mas na sociedade da Europa do Leste e inclusive mundial, vale a pena ler este texto de Judith Ellick, que está no site mutualfilms.com. Alguém agora é sua chance. Uma pergunta, comentário, uma reclamação, por favor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a escolha dos filmes húngaros e também esses belíssimos comentários. Eu sou Susana László, cônsul-geral da Hungria, e queria só fazer um pequeno comentário, nomeadamente sobre o trabalho que é sempre bem acentuado nos filmes, que todos têm uma profissão, não? Que tinha mencionado há pouco. E acho que também é uma crítica daquela época, talvez, crítica do próprio sistema, porque era obrigatório trabalhar durante o comunismo, aliás, durante o sistema anterior, a todos. Então, quem não tivesse trabalho estava lá anotado na carteira de identidade. Sem trabalho era um crime. Acho que é um pequeno detalhe que é histórico, que talvez ajude a compreensão. Só isso. Obrigada. Aliás, gostaria de também valorizar o trabalho de Raul como dos maiores e mais intensos cinéfilos de São Paulo. Assistir filmes também é trabalho e todo mundo sempre deve lembrar disso e valorizar este trabalho que pessoas como ele fazem. Essa história de trocar apartamentos me lembrou o filme Se Permuta, do Tomás Alea Gutierrez, que é cubano, que também fala sobre a mulher que quer trocar de apartamento, mas é num tom um pouquinho mais cômico, né, o filme cubano. Desculpe, pode repetir o nome, por favor? Se Permuta, okay. Troca-se, né? Eu não lembro como é que ficou em português aqui no Brasil. Era comum, quer dizer, isso era prática na Hungria também, também no mundo comunista, era tudo assim, você tinha que achar alguém que quisesse trocar de apartamento com você. Eu acho que o representante do mundo
querendo ou não, mas eu troquei apartamento. Minha mãe trocou, eu não, mas quando os meus pais... É um exemplo pessoal, mas se a gente está falando dessas trocas, sim, eu acho que... Não sei como era na Hungria no final dos anos 80 e início dos anos 90, porque Dama de Constantinopla é um pouco antes, mas a queda da União Soviética era 91, e quando os meus pais se separaram, mais ou menos nessa época, isso é exatamente o que aconteceu. Era um apartamento de 2 quartos, e eles trocaram. O meu pai trocou para 1 quarto, no apartamento comunal. Não sei se vocês sabem o que é. É que os apartamentos antes da Revolução, por exemplo, pertenciam a uma pessoa rica, um médico, um advogado, e depois da Revolução de 1917 foram dados para famílias. Então, por exemplo, num apartamento com 10 quartos, em cada apartamento, como um pouco hoje no filme também, vivia, por exemplo, uma pessoa ou uma família. 3, 4, 5 pessoas. Banheiro continuava sendo único, cozinha. Cada um tinha aquela coisinha sua, redondinha. De vez em quando tinha sorte, tinha 2 fornos, mas nem sempre. Então, meu pai foi para um apartamento desse, eles trocaram, então ele conseguiu, mas era no centro histórico de São Petersburgo, então talvez ele tinha sorte, não sabemos. E eu com minha mãe fomos para como se fosse um kitchenette, era uma cozinha e uma sala. E isso era super comum, nos anos 90 já era pós-União Soviética, mas era uma prática comum, de vez em quando era só troca, e de vez em quando existia troca com dinheiro. Por exemplo, você tinha 1 quarto e você queria trocar para um apartamento com 2. Aí você pagava alguma coisa adicional e era uma cadeia. De vez em quando eram envolvidas 10, 15 pessoas, então você não trocava com a pessoa ao teu lado. Trocou com ela, depois finalmente você chegava na 10ª família para finalmente trocar. Então... Pelo menos na Rússia pós-soviética, em Leningrado, antiga Leningrado, hoje em dia São Petersburgo, era uma prática assim. Íamos para praças também com jornal e tudo isso. Então, Dama de Constantinopla é minha avó que faz assim. Então, esse é meu depoimento pessoal. Assim. Mas vale, sim. Eu posso dizer mais algo sobre o caso deste filme e da situação de ela que especificamente quer dizer ou devo eu? Ok. Bom, várias coisas inspiraram a realização de A Dama de Constantinopla, e uma dessas coisas foi justamente o processo que a própria ela passou, pelo qual a própria ela passou mudar de um apartamento para outro. E ela diz que, ao ler as notícias de jornais sobre pessoas que estavam trocando de apartamento nessa época, ela percebeu que as pessoas não estavam buscando apenas moradia, mas também companhia. Para elas foi uma coisa social. Então, nos 2 filmes de programa 1, você tem pessoas que se encontram outras pessoas através de anúncios no jornal, e neste programa de agora você tem pessoas que se encontram outras pessoas ao redor do tema de moradia. Então, nesses filmes e na sociedade húngara da época, você tinha várias maneiras públicas de encontrar outras pessoas de forma privada. E isso é algo bem interessante que eu acho que os filmes mostram. Mais algo? Mais alguém? Vou dar para vocês 3 chances e depois podemos encerrar. 1 chance, 2 chances. 3 chances. Ok. Eu tenho um comentário de encerramento, mas vocês gostariam de dizer algo antes? Eu só queria aproveitar, então, já que você trouxe essa questão também dos encontros, né? Tipo, Dama de Constantinopla é muito doido como que todo mundo que se aproxima dela tem um interesse outro, que não só socializar com ela, né? Então, todo mundo, tipo, ninguém quer conversar com ela. E quando a pessoa quer conversar com ela, está interessada no apartamento, está interessada em outras coisas que ela pode oferecer ali na comidinha para o senhor e tal. Então, e eu fiquei muito curiosa sobre essa questão da solidão. Não sei se isso foi uma questão muito forte no pós-guerra, eu não sei, não consegui entender muito isso dentro de um universo maior da Hungria naquele contexto, né? Mas daí eu estou jogando, na verdade, essa pergunta para você, talvez, porque esse negócio da solidão foi uma coisa que não só nesses filmes da Sessão, mas em outros também dessas diretoras, é um tema que aparece muito, né? Então, fiquei muito curiosa para saber
É, E devemos encerrar talvez após esses comentários. Ok. Só gostaria de fazer um pequeno comentário sobre solidão. Nessa época, as sociedades ficaram, durante o comunismo, bastante atomizadas. Antigamente, aqueles círculos de amigos, círculos de também comunidades religiosas foram simplesmente proibidas, não? Porque todo assemblamento de pessoas, toda reunião de pessoas foi suspeita para o regime. Então, sobretudo nas grandes cidades, isso acontecia muito, que as comunidades foram destruídas. E acho que isso também. E a Dama de Constantinopla se vê que de outra classe social, não é a classe trabalhadora, não já o pai que era capitão de navio, numa altura onde a Hungria ainda tinha mar, não? Antes da guerra, porque a Hungria perdeu 2/3 dos seus territórios depois do Tratado de Trianon. Então, ela acho que está pensando num passado saudoso, porque teve uma infância feliz, onde tudo funcionava, era bom, podia viajar, que já há décadas que não era possível nos anos 60. Então, acho que é um pequeno paraíso que ela tem em volta. E ela não ficou amarga nisso, o que me surpreende bastante. Porque muitas pessoas ficaram, e ela não. E, bom, e realmente ela é bem diferenciada, totalmente diferente das outras personagens do filme. É solitária, por isso. Obrigada. Ok, bom. Só vou dar comentário breve então para encerrar. Antes de 2020, eu de fato nunca tinha ouvido falar de Marta Mazzaros. E antes de 2023, eu realmente nunca tinha ouvido falar de Judith Ellick. Eu e a Mariana sabemos desses filmes porque foram restaurados e estamos aqui para assistir a esses filmes e conversar sobre estes filmes porque foram restaurados de forma tão cuidadosa pelo Arquivo Nacional de Cinema da Hungria. E acho o trabalho deles realmente inspiracional em vários sentidos, mas particularmente no sentido seguinte. Quando você cuida de uma cultura local e regional, você também cuida de uma cultura para o mundo, algo que existe para o bem do mundo. E isso também me inspira a pensar na necessidade constante e eterna de cuidar para a preservação do cinema brasileiro. Muito obrigado.